Ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Inclina sua cabeça por um instante. Ó bendito e doce Espírito Santo, tu tens total liberdade nesta noite, Senhor. Pai, o nosso desejo é que ocorra conosco nesta noite o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Que enquanto a tua palavra é pregada, que possamos dizer: porventura não ardia o nosso coração quando ele examinava as santas escrituras. Pai Santo, que seja uma noite de transcendência e uma noite de batismo com o Espírito Santo. Desperta, Senhor, uma geração para cumprir a grande comissão, Pai, e que nós possamos experimentar nesta noite um reavivamento espiritual. Pai, eu te rogo em nome de Jesus por aqueles que entraram caídos neste ambiente, não sairão da mesma maneira. Coloca de pé, Senhor, fortalece os que estão fracos, e se porventura, Senhor, houver pessoas neste templo, ou então nos assistindo pelo YouTube, enfermas, que sejam curadas em nome de Jesus. Pai, nós cremos que tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então fala ao coração da tua igreja em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Meus irmãos, uma conferência sobre avivamento. As palavras, com o tempo, elas vão perdendo o seu peso e o seu significado. Então eu acredito que nós precisamos redefinir o que é avivamento. Para muitos, avivamento é uma utopia, é uma ilusão, por ser dito tantas vezes. Há pessoas que acham que isso é até folclórico. Será que realmente Deus pode fazer de novo? E quando nós vamos entender o significado da palavra avivamento, avivamento é trazer vida para algo que perdeu vida, mas que já teve vida. E só pode haver um avivamento quando nós reconhecemos a nossa morte espiritual. Quando eu olho para o livro de Abacuque, eu vou ver um homem que viveu antes do período do cativeiro, no rei Joaquim, contemporâneo de Jeremias. E nós precisamos fazer uma pergunta: por que Abacuque orou por um avivamento? Nós só oramos por um avivamento quando as coisas estão muito ruins, quando há um declínio, quando a morte espiritual entrou no meio do povo de Deus. E quando nós olhamos para o contexto onde Abacuque viveu, nós vamos ver um período onde Israel estava vivendo apostasia. Eu quero que você me preste atenção sobre isso que eu vou falar agora. Existem pelo menos 3 tipos de apostasia. A primeira apostasia é a apostasia pessoal, quando eu não oro mais, quando eu não jejuo mais, quando eu já não tenho mais uma vida de generosidade, quando eu já não tenho mais uma vida de compromisso com Deus. Toda apostasia, ela começa de uma forma pessoal. Mas existe também a apostasia moral. A apostasia moral é quando eu me torno um crente nominal. Eu frequento a igreja, mas eu já não estou mais comprometido com a santidade. Eu já não estou mais comprometido com os valores do reino de Deus. Eu faço o que eu quero, vivo da maneira que eu quero. E toda apostasia moral leva também a uma apostasia doutrinária. Existe um teólogo que ele diz que nenhuma teologia suporta amante na vida de um pastor. A partir do momento que nós nos desviamos, a nossa teologia é afetada.
E da mesma forma que houve uma apostasia nos dias de Abacuque, nos nossos dias não é diferente. Pastores no YouTube, e às vezes na televisão, e às vezes nas suas igrejas, ensinando algo que não está de acordo com a palavra. Por quê? Porque já caíram. E como se apostataram moralmente, eles começam a distorcer a palavra. É isso que Paulo diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Porque os homens vão buscar para si mestres que pregam o evangelho conforme os seus próprios desejos. Paulo chega a dizer de um tempo onde seria ensinado na igreja doutrinas de demônio, homens que estão ensinando inverdades, que não estão comprometidos com a palavra de Deus. Essa era a realidade do povo de Israel. E toda apostasia, ela leva à idolatria, porque Paulo nos ensina que quem opera por trás dos ídolos são os demônios. Israel vivia um momento de idolatria, de apostasia. O sacerdócio havia perdido o temor, o povo havia se afastado de Deus, e isso comprometeu a nação. Porque se você observar, a nação de Israel vivia um período onde a violência só aumentava, onde a desigualdade só aumentava. Quando nós observamos o período em que Abacuque está vivendo, é um período onde há má distribuição de renda, desigualdade, violência, injustiça. E Abacuque está dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai permitir isso? Até quando o Senhor vai permitir que a violência aumente? Até quando o Senhor vai permitir que a injustiça aumente? Até quando o Senhor vai permitir que a desigualdade aumente? Abacuque espera uma intervenção de Deus nos seus dias, porque ele olha para a igreja dos seus dias e ele vê que a igreja havia se afastado de Deus. Ele olha para a nação e vê que a nação também havia se afastado de Deus. E a primeira resposta de Deus para Abacuque não é uma resposta que deixou ele animado. Deus diz para Abacuque: Abacuque, você está orando para que eu venha intervir no caos. Você está orando pelo povo de Israel, só que tem um porém, Abacuque. Eu vou levantar os caldeus, eu vou levantar os babilônicos, e vocês serão levados para o cativeiro. Abacuque entra em crise com a resposta de Deus. Por quê? Porque agora Deus está dizendo para Abacuque que vai usar o ímpio. Deus está dizendo para Abacuque que vai usar um povo muito pior do que o povo de Israel para trazer castigo para o seu próprio povo. Por mais que nós possamos orar para Deus intervir no caos, às vezes na sua soberania Deus decide usar o próprio caos. Abacuque vai aprender uma lição preciosa nos seus dias, quando ele entra em crise dizendo: Senhor, como que tu podes usar um ímpio para poder castigar o teu povo? Deus vai trazer mais uma resposta para Abacuque, e Deus vai mostrar para Abacuque que haveria um dia onde ele chamaria cada um desses ímpios a juízo. Haveria um dia onde ele julgaria os caldeus e os babilônicos. Quando Abacuque olha para o contexto onde ele está vivendo, e ele vê a injustiça no poder executivo, a injustiça no poder legislativo, a injustiça no poder judiciário, e até mesmo o ímpio sendo usado para poder castigar o povo de Deus, e esses ímpios achando que são poderosos, achando que nunca vão cair, achando que são imbatíveis, por ter saúde, por aparentemente tudo está dando certo. Deus está dizendo: Abacuque, fica tranquilo, que vai chegar um dia que eu vou chamar quem está desviando verba pública de hospital. Vai chegar um dia que eu vou chamar quem está desviando verba pública das escolas. Vai chegar um dia que eu vou chamar quem está massacrando o povo. Vai chegar um dia que eu vou chamar aqueles que não estão comprometidos com a justiça, mas estão comprometidos com as suas ideologias. Eu tenho uma palavra de Deus desta noite, não apenas para a igreja de Madureira em Barra Mansa, mas para toda a igreja no Brasil. Deus vai chamar em juízo aqueles que acham que estão acima de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: Hitler caiu. Eu quero dizer uma coisa para você: Stalin também caiu, Mussolini também caiu, os
faraós do Egito também caíram. Não há imperador, ou rei, ou juiz que possa se achar maior do que Deus. Haverá um dia que o Senhor chamará um a um para poder prestar conta. Abacuque, descanse teu coração, eu vou chamar cada um deles a juízo. Só que Abacuque, ao ouvir o que Deus havia dito, que o povo seria levado para o cativeiro, que o juízo de Deus viria, porque como Abacuque vê, presbítero Nicolas, evangelista, ele vê a apostasia do povo. Como ele vê, pastor Claudio Honor, que o povo havia abandonado Deus, ele começa a clamar a Deus, só que Deus deixa claro: eu vou usar juízo. Olhe para cá, irmãos, há uma esperança no Brasil de avivamento, há uma esperança que o Brasil seja um celeiro para as nações, e eu creio que Deus quer liberar avivamento, mas nós precisamos aprender algo muito sério. Quando eu olho para a igreja primitiva, eu vejo Deus dando uma ordem para eles começarem por Jerusalém, Judeia, Samaria e depois os golfinhos da terra. Deus diz para eles ficarem na cidade até que do alto eles fossem revestidos de... O poder desceu e eles saíram de Jerusalém, sim ou não? Não. E o que Deus permitiu? Uma perseguição. E a perseguição cumpriu o propósito de Deus, porque espalhou o povo para poder pregar o evangelho. Eu falo isso com muito temor nesta noite. Se nós não nos prepararmos no Brasil para poder viver um avivamento espiritual, Deus pode trazer um juízo sobre esta nação, uma perseguição que vai separar trigo do joio, crente nominal de crente que verdadeiramente nasceu de novo. Abacuque começa agora a clamar a Deus por um avivamento espiritual. E como eu disse aos irmãos, o que é avivamento? Avivamento é quando tinha vida e perdeu vida. Se você olhar para a igreja de Sardes, Deus diz para ela, Jesus diz o seguinte: tu tens nome de que vive, mas está morta. Só que Abacuque conhece a Deus. Ele sabe que Deus pode intervir em período de apostasia. Ele se lembra do que Deus fez no passado. Quem não se lembra do Êxodo? No Êxodo capítulo 32, o povo constrói um bezerro, atribui ao bezerro o que Deus havia feito. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, teu povo pecou. Moisés, me deixa matar todo mundo, e a partir de você eu vou fazer um novo povo. Deus olha para Moisés e diz: o teu povo. Moisés olha para Deus e diz: é teu povo também. Por mais que a ira de Deus havia se acendido, Moisés olha para Deus e diz: Senhor, Israel está entrelaçado ao teu nome. Se o Senhor matar este povo no deserto, o que as nações vizinhas vai pensar do Senhor? Que o Senhor entrou no Egito para matar o povo no deserto? Senhor, arrependa-te deste mal, porque o teu povo está entrelaçado ao teu nome. O que acontece com Israel está entrelaçado à tua fama. Deixa eu dizer algo aqui nesta noite: nós, igreja do Senhor, estamos entrelaçados ao nome de Deus. Deus não vai permitir que a igreja seja motivo de chacota. Deus não vai permitir que páginas de Instagram fique mostrando a nudez da igreja, que página do Instagram fique zombando da igreja do Senhor, porque a igreja está entrelaçada ao nome de Deus. Deus mais uma vez vai intervir e vai levantar os seus profetas. Moisés diz: Senhor, tu não podes matar este povo. Então Deus diz o seguinte: Moisés, eu vou cumprir a palavra que liberei, vou cumprir a promessa, mas eu não vou com vocês. Minha presença é radioativa, e se eu caminhar com um povo que decidiu pecar deliberadamente contra mim, eu vou consumir esse povo no caminho. Querem terra prometida? Darei. Querem vitória sobre os inimigos?
darei, mas eu não vou com você. Martin Lloyd Jones diz que a nuvem que simbolizava a presença de Deus se retirou do povo de Israel. Só que tem um porém: Moisés é um intercessor. Moisés é alguém que se coloca na brecha. Moisés vai montar uma tenda fora do acampamento e vai dizer: Senhor, se a tua presença não for conosco, se a coluna de fogo não voltar, se a nuvem não voltar, se a glória não voltar, se o levanta e anda não voltar, se a manifestação da tua glória na igreja sair, eu não sairei daqui. Sabe o que Moisés estava dizendo? Sabe o que Moisés está dizendo? Eu até poderia subir o púlpito e pregar, porque pregar se aprende, mas se a tua presença não for comigo, eu não subo no púlpito. Eu até poderia subir no altar e cantar, porque também dá para cantar sem a presença. É só fazer uma aula de canto, é só dominar algumas técnicas que você pode pregar esse microfone e cantar. Mas Moisés está dizendo: se a tua presença não for comigo, eu não pego o microfone para cantar. Sem a presença eu não pastoreio, sem a presença eu não congrego. Se a tua presença não for, eu não irei. Por causa de um intercessor, Deus diz: Moisés, eu vou com vocês. Abacuque se lembra disso. Abacuque se lembra que nos dias de Elias, Israel havia se apostatado. A idolatria havia tomado o povo, a ponto de Elias pensar: só tenho eu de profeta. E a voz de Deus diz: Elias, eu ainda tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Muitos profetas haviam se vendido, mas Deus diz: Elias, vai para o Carmelo, chama o povo. O povo estava com o coração endurecido. Deus abençoe, meu amigo. O povo havia abandonado a Deus. Elias reúne o povo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão querer ser cristão, ser discípulo de Jesus, sentar na mesa de Deus, mas também sentar na mesa dos demônios? Elias olha para o povo e diz o seguinte: eu desafio todos os profetas de Baal. Cada um vai ter a oportunidade de levantar o teu altar. Só que tem porém: o Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. Não se preocupe se falsas igrejas estão abrindo por aí. Não se preocupe se falsos altares estão sendo levantados por aí. Deus só responde a profetas verdadeiros levantados pelo teu nome. Os profetas de Baal clamaram a manhã toda. Elias, cheio da ousadia, diz: clame mais alto. Baal deve estar dormindo, Baal deve estar viajando. Quando chega a vez dele, a primeira coisa que ele faz é colocar as pedras no lugar, 12 pedras que simbolizavam as tribos de Israel que havia sido dividida. Elias está dizendo: não há avivamento sem unidade, não há avivamento no meio de divisão. Eu vou consertar o altar primeiro. E Elias joga água. O Elias, como que um profeta joga água sendo que ele orar para ter fogo? É que profeta verdadeiro sabe o seguinte: não preciso manipular o Espírito Santo para ele descer. O vento sopra onde quer. Aleluia. Elias orou e caiu fogo do céu, e todo o povo caiu de joelho dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Por que Abacuque está orando por avivamento? Ele está dizendo: Senhor, tu podes fazer de novo. Deixa eu dizer algo aqui: avivamento sempre começa por um inconformado. Alguém que diz: eu não aceito uma igreja sem presença. Eu não aceito uma igreja sem glória de Deus. Eu não aceito uma nação totalmente corrompida. Senhor, rasga os céus e desce de novo. Senhor, faz outra vez, Senhor. Eu quero dizer nesta noite que Deus está procurando alguém. Ele não precisa de muitos, Ele precisa de um. Sabe por que nós estamos vendo a imoralidade, a apostasia, comércio sendo feito em nome de Deus na igreja, e todo mundo achar que Deus mudou? É porque a chave elétrica está desligada.
Ah, Wellington, na graça não é a mesma coisa que na lei. Mas na graça Deus matou Ananias e Safira. Pastor Claudio, se Deus derramar avivamento, a tomada vai ser ligada de novo. Wellington, nós precisamos convencer Deus de derramar avivamento? Não! Deus quer liberar avivamento. Não há agricultor que tenha que convencer Deus para derramar chuva. O que o agricultor faz? Ele ara a terra. Porque quando a chuva vir, a terra tem que estar preparada para ela. Qual é o papel da igreja? Não é convencer a Deus de derramar avivamento, é preparar o caminho do Senhor. Eu vou arar a terra. Eu estou pregando nesta noite para um povo assembleano. Quando o avivamento foi derramado em Gales em 1904, porque avivamento é literalmente Deus rasgando os céus e descendo. Evan Roberts, ele orou dos 13 aos 26 anos, de 1h da manhã até 5h, todos os dias, pedindo: Deus, faz de novo. Deus, faz de novo. Deus promete a Evan Roberts: em 6 meses eu vou salvar 100.000 almas nessa nação. Depois dos 13 aos 26 anos orando, Deus derrama um avivamento sobre Gales. Em 6 meses, 100.000 almas foram salvas no país de Gales. Os bares se fecharam, os teatros, os estádios de futebol ficaram vazios, e a igreja ficou lotada. Um homem chamado Frank Blartman começou a ouvir falar do que Deus estava fazendo em Gales. E ele começa a trocar carta com Evan Roberts. E ele diz o seguinte: eu creio que o que Deus está fazendo em Gales, Ele também pode fazer em Los Angeles. Evan Roberts começa a conversar com Frank Blartman. Frank Blartman começa a acreditar e começa a orar para que Deus viesse derramar um avivamento em Los Angeles. Charles Parra passa a crer no batismo com o Espírito Santo. E ele começa a mobilizar crentes para poder orar pelo batismo com o Espírito Santo. Em uma sala de aula ele começa a ensinar sobre o batismo. E um homem negro que não podia participar da reunião do lado de fora, chamado William Seymour, ele diz: eu acredito do que esse homem está pregando. Eu acredito do que esse homem está pregando. O Espírito Santo decidiu usar alguém totalmente improvável, porque em períodos de avivamento Deus usa pessoas desqualificadas para que a glória não seja do homem, e sim para Ele. William Seymour diz: Barra, será que Deus pode me batizar com o Espírito Santo? E ele diz: porventura, só você que acreditou nessa mensagem. Deus vem e batiza William Seymour com o Espírito Santo. Através de William Seymour vai começar um movimento pentecostal. Um homem que dentro da sua casa começa a pregar a palavra. Um homem que foi expulso porque quando disse da igreja que acreditava no batismo com o Espírito Santo, quando ele chegou na igreja, a porta da igreja estava fechada. Alguém recebeu ele em casa. Ele começa a ensinar dentro de casa. A casa fica pequena e ele começa a ensinar da varanda da casa para mais de 500 pessoas que desejavam o batismo com o Espírito Santo. Como não coube na casa, não coube na rua, ele decidiu ir para um lugar chamado Rua Azusa. E na Rua Azusa, um negro, caolho, com o rosto dentro da caixa de sapato, começa a fazer brancos e negros participar de uma mesma reunião em um tempo de segregação racial, porque o Espírito Santo havia descido de novo. As pessoas eram batizadas do outro lado do quarteirão, e quem não era batizado na rua, tinha uma sala, pastor Hildo, em Azusa escrito: proibido grito, apenas sussurro. Quem não era batizado na reunião, entrava nessa salinha e era batizado nessa salinha em silêncio, porque Deus descia.
A Assembleia de Deus está aqui porque por causa desse avivamento, 2 homens chamados Daniel Berg e Gunnar Vingre receberam a visão de Deus para vir para Belém. Suecos, europeus, vim para um lugar quente. Enquanto um trabalhava, o outro estudava. E eles começam a dizer que eles creem no batismo com o Espírito Santo. Também são expulsos. Mas nasce a Assembleia de Deus do Belém, em Belém do Pará. E desde 1910, 1911, Deus começa a fazer um mover, Nicolas, no Brasil. O Senhor começa a alcançar. Toda vez que eu estou dentro de um presídio, eu digo para aqueles jovens: se colocar um livro do Harry Potter aqui, não acontece nada. Vocês vão ler e vão continuar o mesmo. Mas se colocar a palavra de Deus dentro de um presídio, o homicida começa a ler, o traficante começa a ler. E Jesus faz o que os pentecostais sempre pregaram: Jesus cura, Jesus liberta e batiza com o Takalabarassia Hasse Derebarassia Ramandagai Deblahassia Mandagai. Eu preciso lembrar a igreja do Senhor que quando esses homens chegaram no Brasil, os evangélicos eram a minoria. Mas o Senhor começa a alcançar as empregadas domésticas. O Senhor começa a alcançar os pedreiros. O Senhor começa a alcançar aqueles que são indoutos, aqueles que alguém diz assim, não tem conhecimento nenhum, mas quando pegava a Bíblia, alguém olhava e falava: como que prega desse jeito se ele não tem conhecimento? Sabe por que a igreja chegou aonde chegou? Porque por causa da mensagem pentecostal, com fogo e poder. Oh meu Deus, eu sinto a presença santa aqui. Para os irmãos entenderem, às vezes nós olhamos para Assembleia, Madureira, Belém. O movimento pentecostal influenciou muito mais do que isso, irmão. Se você ir para a década de 60 no Brasil, vai surgir os grupos chamados carismáticos. Os carismáticos, sabe quem são? Batistas, que não acreditavam no batismo com o Espírito Santo. E de repente, dentro da igreja deles, Jesus começou a batizar pessoas. Aí eles tiveram que sair e dizer: somos batistas renovados, porque agora cremos no batismo com o Espírito Santo. Os presbiterianos começaram a receber o Espírito Santo e tiveram que sair e dizer: agora somos presbiterianos renovados. Isso começa a acontecer na anglicana. Isso começa a acontecer em várias igrejas históricas que começam a receber na década de 60 no Brasil o que Deus começou através de um negro em 1906 em Los Angeles. Olha para a igreja brasileira agora, irmãos. Aquele movimento que começou com homens fracos e pequenos mudou. Hoje o censo diz que nós somos 26%. 27% de evangélica. A cada 3 pessoas no Brasil, uma é evangélica. E como a gente cresceu, a gente passou a ter acesso político, a gente passou a ter dinheiro. Hoje até a Globo quer chamar os crentes para dar entrevista. Mas quando eu estava 5 anos da minha vida já vivendo no tráfico de droga, viciado em droga, não foi cor de parede de igreja que me salvou. Não foi uma igreja ter um perfil maneiro no Instagram que me salvou. Foi um crente cheio do Espírito Santo, que revelou minha vida através do dom da palavra de conhecimento, através da profecia. E Deus salvou alguém que vivia ali no Lazaredo, vendendo droga desde os 12 anos de idade.
Irmãos, a gente está vivendo um momento que a gente precisa clamar por avivamento, porque agora ser crente virou moda. Nos tornamos frequentadores de igreja. O pastor tem uma dificuldade, o líder de jovem tem uma dificuldade para poder manter pessoas na casa de Deus. Por quê? Porque perdemos a vida. Eu estava numa reunião esses dias do trabalho que a gente faz no presídio. Eu olhei, Nicolas, eu vi irmãs de cabelo branco, eu vi pastor Claudio, irmãos de mais de 40, 50 anos, e eu pensei, cadê os jovens para entrar no presídio para pregar o evangelho? O tempo mudou, pastor. Na sua época, os jovens queriam se candidatar, olhavam para um pastor Hildo, para um pastor Natanael, se inspirava e queria entrar para o ministério. Agora não. O jovem quer o caminho que vai dar mais dinheiro, que vai dar mais fama, ministério, sofrer, sentir dor, viver para a igreja. Não, isso eu não quero. E aí se cumpriu o que Jesus disse, que nos dias de Noé a gente queria comer, beber, casar e dar-se em casamento. A normalidade da vida está nos afastando do Senhor. Nos tornamos uma geração hedonista, mais comprometido com os nossos desejos, com os nossos sonhos, do que com a obra de Deus. O avivamento em Azusa fez nascer a igreja brasileira do tamanho que é hoje. Aí eu pergunto, se não vier um avivamento na nação, será que a gente vai se acomodar em ser crente que fica esquentando banco de igreja? Da gente ter que ficar toda hora inventando atividade na igreja, porque se o jovem sentir um pouquinho só do sabor do mundo, ele volta para o mundo. Que fé é essa? Que cristianismo é esse? Que o tempo todo você está com um pé aqui e o outro pé lá. Nós precisamos orar para que Deus faça de novo. Eis aqui alguém que crê de todo o coração. Eu creio no que eu prego nesta noite. Por isso nós estamos na sala de oração todos os dias, jejuando todos os dias, dizendo: Senhor, avivamento é agenda tua. Nós não podemos produzir avivamento, mas se o Senhor quiser, há um povo arando a terra, dizendo: rasga os céus e desce de novo, Senhor. Mostra para o Brasil, mostra para os inimigos da igreja que tu és Senhor. Se coloca de pé, se coloca de pé. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Erga os olhos nesta noite, meu irmão. Os campos estão brancos para a seara. Ser cristão e ter um ministério não é ter um Instagram com muitas curtidas, não é postar no mês 30 agendas pregando na igreja. Os hospitais estão esperando quem vai entrar lá. Os presídios estão esperando quem vai entrar lá. Essas bocas de fumo em Barra Mansa, irmãos, não dá para aceitar. 3 homicídios na semana, 4 homicídios na semana. Quando você vai ver 16 anos, 17 anos, perdendo a vida por causa de facção. A igreja precisa entrar e dizer: jovem, Deus não te chamou para ser traficante, Deus te chamou para ser pregador do evangelho. Feche os olhos, feche os olhos. Há uma presença que eu estou sentindo aqui. Jesus, a gente não veio aqui nessa noite para ser espectadores. Remova todo espírito de passividade nessa igreja hoje aqui, Pai. Remova toda a mornidão. Remova toda a frieza espiritual.
remova toda apatia espiritual. E Jesus, eu quero te pedir, aumenta a fome aqui nesta noite, Pai. Aumenta a fome pelo Senhor aqui nesta noite, Pai. Aumenta a paixão aqui nesta noite, ó Pai. Aumenta a fome, aumenta o amor, aumenta o desejo pelo Senhor. Segura só um pouquinho, meu amigo, só um pouquinho. Com seus olhos fechados, eu quero orar por você. O que eu estou pregando aqui é sério, irmãos. A Assembleia de Deus no Brasil, ela carrega um legado de fogo, um legado de lágrimas, um legado de fervor espiritual. A Assembleia de Deus carrega um legado de entrar nos presídios, de entrar nos hospitais, de entrar em favelas que o Estado não entra, de entrar em lugares que o poder político não entra. Mas o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite: até quando você vai viver pelo teu sonho? Eu não estou dizendo nessa noite, irmãos, que é pecado você ter casa própria, carro, mas isso não pode ser a tua maior motivação, meu irmão. Isso não pode ser o teu maior sonho. Tu tem que dizer o seguinte: eu creio que se Deus derramar um avivamento, o que não aconteceu em 60 anos, Deus pode fazer em 5 dias. Isso é avivamento. Avivamento é Deus fazendo em minutos o que a gente não conseguiu fazer em séculos. Avivamento é a igreja olhar para Deus e dizer: oh, se fendesse os céus e descesse sobre Barra Mansa. Oh Deus, vem, 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 vem. Deus quer vir. E eu digo para os irmãos nesta noite: haverá um avivamento para o Brasil e o mundo. Tenho total convicção do que eu estou falando. Só que a pergunta é: você vai ser alguém que está no estádio como espectador, ou você vai ser protagonista nesse avivamento? Você vai ser alguém que vai participar, ou alguém que vai ter que fazer caravana, assim como no tempo de Azusa, para ver o que Deus está fazendo? Em avivamento existe 2 povos: o povo que Deus usa, o povo que arou a terra, o povo que esperou a chuva descer, e o povo que despreparado não vai participar do que Deus está fazendo, e vai ter que fazer caravana para poder visitar quem Deus está usando. Eu tenho uma palavra de Deus nesta noite. Feche os teus olhos, eu tenho uma palavra de Deus nesta noite. Em períodos de avivamento, Deus marca endereço. Em períodos de avivamento, Deus marca nomes de cidade. Em Los Angeles foi Azusa, em 1904 foi Gales, no século 18 foi na Inglaterra, no século 16 foi na Alemanha. Eu creio que Deus está vindo sobre Barra Mansa, e Ele pode marcar uma rua dessa cidade, Ele pode marcar um bairro, um grupo de jovens. Com a permissão do pastor, continue com seus olhos fechados. Você que está com o teu coração queimando, você está com o teu coração queimando, e você diz: eu não vou me conformar, eu não vou ser alguém que abandonou a oração, a leitura da palavra, o jejum, a fé. Não, eu vou arar a terra, eu vou arar a terra, eu vou preparar o caminho para um avivamento. Eu quero te chamar aqui à frente. Você quer ser instrumento de Deus nesse tempo? Você quer ser instrumento de Deus para tocar uma cidade, para tocar um bairro? Ei, eu quero chamar você. Venha depressa, venha depressa, venha depressa. Você que crê que Deus usa pessoas desqualificadas, Deus usa pessoas improváveis, Deus pega alguém que a sociedade não acreditava. Eu quero chamar você. Você que crê que Deus pode avivar Barra Mansa, você que crê que Deus pode avivar Volta Redonda, você que crê que Deus pode avivar o Sul Fluminense, vem depressa, vem depressa, vem depressa, vem depressa. Você que não quer ser frequentador de igreja, crente nominal, você quer ser um avivalista, vem, 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 meu irmão, vem, 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 vem.
Esse convite aqui não é só para jovem. Pastor Hildo, o tempo é tão crítico que não dá para jubilar obreiro mais, pastor Natanael. O tempo é tão crítico, pastor Hildo, que é o que está lá em Joel capítulo 2, versículo 28. Os velhos sonharão sonhos, Léo. É o tempo onde o Senhor não pode dispensar mais os homens das cãs brancas. Não pode, não pode. O tempo é urgente. Noivo, saia da recâmara. Sacerdote, gema na presença de Deus. Bem baixinho, bem baixinho. Eu não quero mexer com a emoção de ninguém aqui. Bem baixinho, bem baixinho. Se possível, só o teclado agora, por favor, só o teclado. Eu quero que todos fechem os olhos e eu vou agradecer minha oportunidade. Não estou preocupado com números, irmãos. Igreja cheia não é sinal de avivamento. Evangelismo não é sinal de avivamento. Avivamento é um povo que não tinha vida e recebeu vida. E através desse povo Deus começa a afetar faculdade, prefeitura, câmara municipal. Começa a afetar todas as casas de uma cidade, de uma região. É Deus derramando o Espírito sobre uma região inteira. Quero começar pelos que estão aqui à frente. Jesus, remova a frieza espiritual, Jesus. Remova a mornidão espiritual, Jesus. Remova a apatia, Jesus. Moisés orou por avivamento. Elias orou por avivamento. Abacuque orou por avivamento. Não há avivamento se não há uma igreja que ora. Pai, as irmãs do coque estão passando e o bastão foi passado para nós, mas nós estamos distraídos com Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Não gastamos nenhuma hora por dia em oração. Senhor, começa aqui. Derrama um espírito de oração nesta noite. Decalabarasi, amandagai. Que os cultos de oração comecem a lotar, Senhor. Que os cultos de oração comecem a ter intercessores da brecha dizendo: vem, Senhor, vem, Senhor. Eu estou aqui arando a terra, eu estou aqui preparando o caminho. Quando a chuva vier, eu quero estar preparado. Senhor, aumenta a fome agora. A fome agora, a fome agora. Aumenta a paixão agora, aumenta o temor agora. Nós ouvimos a tua palavra e tememos. Senhor, restaura. Abacuque ouviu a palavra e temeu. Senhor, restaura o temor no coração da tua igreja. Nós não queremos ter irreverência na tua casa. Nós não queremos viver uma vida sem temor. Restaura o temor. Restaura o temor nos namoros. Restaura o temor nos negócios. Restaura o temor. Restaura, 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 restaura. Oh, que labaracia bandagai. Senhor, levanta aqui novos William Seymour. Levanta aqui, levanta aqui, em nome de Jesus. Aqueles que nesse tempo serão como Daniel Berg e Gunavingre, irão para outras nações pregar o evangelho. Oh meu Deus, eu sinto a glória, eu sinto a glória, eu sinto a graça. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Desce, 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 desce. Vem Jesus, vem Jesus. Batiza, batiza, batiza. Faz eternidade. Agora, 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 agora. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. E da terra nós Deus somos povos. faz de novo. Aviva-nos, De novo. aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, 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 Senhor.
coração.